Olá, eu sou Marina Médici e esse é o podcast Meditação Espírita, um projeto idealizado por mim, Eliomar Borgo e Dalva Souza, e sob o apoio da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Meditação Espírita, um canal para refletir e meditar com base nos fundamentos e práticas da doutrina. Prezado ouvinte, estamos iniciando o podcast Meditação Espírita. Esse podcast ele está sob a coordenação da Marina Médici, que dirige a área de mediunidade da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Eu sou Eliomar Borgo Cipriano e colaboro nessa área de mediunidade. E fomos convidados para integrar a equipe responsável pela condução desse podcast. Certamente, a primeira pergunta que talvez surja na mente de quem esteja nos ouvindo é: por que essa expressão meditação espírita? Porque a palavra meditação ela é muito conhecida. Muito antes da meditação praticada pelos orientais ser divulgada no Ocidente, a palavra meditação faz parte do nosso dicionário. Então, nós costumamos usar a palavra meditação para dizer o quê? Uma reflexão profunda sobre um tema, sobre um assunto, é uma meditação. Nós podemos fazer uma simples leitura de um texto, mas nós podemos parar para meditar sobre aquilo que lemos. Então, é uma reflexão. Esse, na verdade, é o sentido que mais adiante nós vamos detalhar para você entender o que é meditação espírita. Não é no sentido oriental, é no sentido de reflexão. Mas vamos também mostrar que a meditação praticada pelos orientais desde 5.000 anos atrás tem sua razão de ser e está sendo valorizada também nesse trabalho. Mas vamos aos fatos para a gente entender. Em 2004, nós começamos a colaborar na área de mediunidade, que na época era chamada Departamento de Orientação Mediúnica. A Dalva, que era presidente na época, convidou a Rose para dirigir essa área, que é chamada DOM. A Rose convidou a Jacira e a mim, Eliomar Borgo Cipriano, para conduzir esse trabalho, sob a coordenação dela. Já no início, logo nas primeiras reuniões, nós conversamos para ver o que iríamos fazer, discutindo as ideias, os projetos, as ideias. Eu fiz uma proposta que eles aceitaram. Eu disse o seguinte: olha, é da minha experiência, eu estou em reunião mediúnica desde 1977, é da minha experiência observar que os médiuns têm muitas queixas com relação à ansiedade. De uma maneira simplificada, inquietação mental. Muito comum observar nos médiuns a inquietação mental. Essa inquietação mental, ela traz sofrimento, traz desconforto para o médium, mas traz também prejuízo na sua prática mediúnica. Porque os médiuns que não têm essa inquietação, os médiuns que têm essa mente numa condição mais serena, eles têm um rendimento mediúnico melhor. Então, já que nós íamos tratar de mediunidade, seria interessante que a gente tratasse disso. Buscar alguma forma, algum meio de ajudar o médium a lidar com a inquietação mental. Seria, primeiramente, para ele muito bom, por causa da sua qualidade de vida, que melhoraria, e a sua qualidade na prática mediúnica, que melhoraria também. O grupo aceitou
imediatamente, começamos a trabalhar, pesquisar daqui e dali. Mas é interessante que nós não cogitamos de buscar a contribuição do Palhano. É incrível isso, hoje a gente olhando pelo tempo. Meu Deus, como é que não houve da parte de nenhum dos integrantes essa inspiração inicial? Parece que os espíritos estavam mesmo dispostos a deixar a gente quebrar a cabeça. E começamos a buscar daqui e dali até que chegamos à conclusão que uma boa ferramenta para o médium trabalhar essa inquietação, reduzir essa inquietação, seria o relaxamento, ensinado pela yoga. E começamos a trabalhar nesse sentido. Já fazendo palestras, ou seminários, ou os encontros de trabalhadores, a gente começou a falar. Só que eu fiquei incomodado. Eu disse, como que eu vou falar de uma coisa que eu não pratico, eu não conheço realmente? E eu resolvi, então, praticar o relaxamento. Nunca tinha me passado pela cabeça isso. A Graça, minha esposa, ela, lá, principalmente na década de 90, ela frequentava uma academia de yoga aqui na Praia do Canto. E lá ela conheceu, através das professoras, um professor chamado Hermógenes, principalmente através dos livros e depois presencialmente. E eu também tive a oportunidade de conhecer o professor. E achei ele brilhante, um homem de uma sabedoria enorme. Então, quando vi que precisava conhecer relaxamento, como é, lembrei naturalmente da yoga e do professor e do livro que a Graça tinha comprado, chamado Yoga para Nervosos. Comecei a ler o livro, achei extremamente interessante. Traz ali ensinamentos extraordinários e fala do relaxamento e ensina como fazer o relaxamento. Aliás, através de várias técnicas que se podem aplicar. Então eu fui fazendo, fui praticando e percebendo que, de fato, é uma prática que ajuda muito a qualquer pessoa, principalmente naquilo que é tão comum nos dias atuais, que é o estresse. Muito bem. Só que depois de 4 anos, eu cheguei à conclusão que não era o meu caminho. E acabei, por vias tortas, eu não vou entrar em detalhe aqui, porque tomaria muito tempo, chegando no livro Vinha de Luz e começando uma prática que, ao invés de ser o relaxamento diário, uma prática de, começando da lição de número 1 até de número 180 do livro, uma reflexão diária sobre aquele ensinamento trazido por Emmanuel e, automaticamente, a prece que a gente faz, né? Muitas vezes ao início, para se preparar, depois aquela meditação ali, que é uma reflexão em torno daquele tema, e uma prece final. Como isso deu muito certo e a gente foi desenvolvendo as ideias, eu vou evitar de falar tudo de uma vez só, nós também chegamos a um ponto de crítico, que era o seguinte: afinal de contas, vamos chamar isso de quê? E por consenso, nós chegamos à conclusão que deveríamos chamar de meditação espírita. Agora, o que chama a atenção da gente hoje, analisando para o passado, olhando para o passado, é como que até então nós ignorávamos que essa palavra meditação espírita tinha sido usada, tinha sido já lançada pelo Palhano. A explicação mais razoável que me passa pela cabeça é que Palhano estava o tempo todo nos assistindo, nos inspirando, mas deixou a gente quebrar a cabeça, primeiro. Nós chegamos por um caminho próprio à conclusão de que a meditação espírita era uma ferramenta adequada para os médiuns, sem lembrar ou sem atinar que Palhano tinha falado disso. É interessante porque ele colocou essa ideia no livro chamado Transe e Mediunidade.
O Transmediunidade, a primeira edição dele, que é a que eu tenho, ela foi lançada em abril de 1998. E o Palhano desencarnou no ano 2000. Esse livro, nossa, quantas vezes usei e uso esse livro, inclusive para palestras sobre transe e mediunidade. Mas por uma coisa que eu não sei explicar, eu lembrava que ele tinha falado de meditação, mas não com tanto detalhe como está lá. O livro, ele é um livro assim, bastante objetivo, mas com relação à meditação, o Palhano se dedicou a essa questão em 3 capítulos. Ou seja, ele deu uma atenção mesmo. Então ele começa, né, já que ele vai falar principalmente para os médiuns, a preocupação dele, ele percebeu que o médium tem a mente inquieta, aquela mesma constatação que qualquer um de nós pode fazer, e que era preciso fazer alguma coisa para ajudar o médium nesse sentido. E ele chegou à conclusão que o caminho seria a meditação. Aí no capítulo de número 7 do livro, ele fala da meditação, fala do relaxamento, a da concentração mental, que é fundamental para o rendimento mediúnico, a gente sabe. E, por consequência da concentração, a expansão da mente. Depois ele vai falar no capítulo seguinte sobre a meditação e o transe mediúnico. E vai mostrar o quanto uma coisa está ligada à outra e quanto isso é importante, porque o Palhano, a gente sabe, no mesmo livro, ele fala do transe patológico, onde se insere, inclusive, a mente inquieta, a ansiedade, mas fala também dos transes terapêuticos. Deus é tão sábio que, ao lado do problema, ele coloca sempre a solução. Quer dizer, se você faz um transe patológico que te traz angústia, ansiedade, sofrimento, pelo mesmo transe, você pode alcançar estados de consciência, de tranquilidade fantásticos. Então ele vai trabalhando isso. Mas no capítulo de número 9, ele vai falar da meditação em estados de consciência, e aí veio a surpresa para mim, confesso, quando eu falei, meu Deus, está aqui com todas as letras, meditação espírita. Palhano lançou essa expressão, meditação espírita. Então, nós estamos hoje, com esse podcast, colocando em ação uma ideia do Palhano. Há um respaldo, eu diria, científico, porque Palhano é um pesquisador que cada vez mais vai sendo respeitado no movimento espírita. Era um doutor em ciência, conhecia a metodologia da pesquisa científica, fez um trabalho muito sério e é reconhecidamente um cientista espírita. Se Kardec fala da ciência espírita, quem faz um trabalho do nível do Palhano, com certeza pode ser chamado e deve ser chamado de cientista espírita. Então, Kardec fala da ciência espírita, não usa essa expressão meditação espírita, mas o Palhano, como um bom estudioso de Kardec, ele vai buscar a fundamentação da meditação espírita, quando ele vai colocar isso na página 94, ele vai buscar essa fundamentação aonde? Exatamente em Kardec. Então, ele começa a meditação espírita com esse título dizendo o seguinte: o meio mais prático e eficaz para a melhoria de nossa vida é a direção que nos aponta o axioma: conhece-te a ti mesmo. Como afirmou Santo Agostinho a Kardec na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos. Esse sábio espírito orientou a meditação. Olha que interessante.
esse sábio espírita orientou que a meditação é o melhor caminho para que se alcance a meta de melhorar-se. E ele então vai pegar trechos da mensagem de Agostinho, que está lá, e analisar. Então, Palhano não deixa nenhuma dúvida. Ele começa falando da meditação. Se você observar a bibliografia, tanto do livro Transmediunidade, como o livro da prece, onde ele vai retomar o assunto da mente inquieta e vai indicar a meditação espírita lá como solução, Palhano não ignora os contributos e os benefícios que se tem da meditação praticada pela yoga, tanto que na bibliografia dos 2 livros, onde ele vai falar da meditação espírita, ele está lá consignando a contribuição da yoga. Então, Palhano conheceu bem o assunto, investigou bem o assunto, percebeu que, para ajudar os médiuns a trabalhar a sua mente inquieta, e quando nós falamos dos médiuns, podemos entender que todos somos médiuns num grau qualquer, todos sofremos a influência dos espíritos num grau qualquer, todos podemos ser beneficiados com essa prática da meditação espírita. Então ele faz um espaço para lembrar que a meditação praticada pela yoga tem toda a validade, inclusive as técnicas de relaxamento que já falamos, mas o espírita tem a possibilidade de praticar aquilo que ele chamou de meditação espírita. Por quê? Porque não basta buscar o bem-estar orgânico, o bem-estar físico, o bem-estar emocional ou espiritual. Não basta buscar tudo isso para dar uma melhor contribuição na área mediúnica. O mais importante é a reforma íntima. E só há reforma íntima através do autoconhecimento. Foi aquilo que Agostinho falou para Kardec lá na 919, na pergunta 919. Qual o meio prático para a gente se melhorar? Conhece-te a ti mesmo. Como é que eu posso modificar algo que preciso modificar em mim para melhor se eu não reconheço que eu tenho essa necessidade? É impossível. Eu só posso modificar um comportamento inadequado que todo mundo percebe, só eu não percebo, quando eu também perceber. Como é que eu vou perceber? Eu preciso praticar a autoanálise. Então, o que o Agostinho ensina lá é uma meditação nesse sentido, da autoanálise, de refletir profundamente sobre uma questão, sobre um tema, sobre um comportamento ou algo dessa natureza. Então, o Palhano, ele não desprezou a contribuição da yoga, ele sabe que essas técnicas os orientais dominam desde 5.000 anos atrás, são excelentes para aquilo que se chama inquietação mental. Aquietar a mente é extremamente importante. Mas ele percebeu que através da reflexão é possível também chegar lá de uma maneira muito adequada. Então eu vou, pelo tempo, encerrar só lembrando aqui no exercício de número 18 da página 97, quando ele fala assim: a leitura edificante direciona o pensamento. A meditação coordena a mente. A vigilância mental protege a consciência. A prece provoca um intercâmbio com as energias divinas. Ele colocou aqui a essência do que ele propôs como meditação espírita. Uma breve leitura, uma reflexão em torno daquilo que nós lemos. A partir daí nós fazemos o que Jesus chamou de vigilância. E aí, com a mente mais acalmada,
nós fazemos uma prece mais eficaz. Um abraço para todos. Gostou do nosso episódio? Vale lembrar que eles serão quinzenais. Obrigada por estar conosco e até o próximo.